Das minhas lágrimas de amor, cria um mar que existe entre nós dois para nos unir e separar. Olá, esse é o podcast Cartas de Rio e Lisboa, 1807 a 1822, um projeto feito com recursos da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro, em comemoração aos 200 anos da independência do Brasil. Quem vem acompanhando a série já sabe como funciona e quem está chegando agora, seja muito bem-vindo e sugiro que comece pelo primeiro episódio e venha seguindo para acompanhar melhor a nossa história. Rio de Janeiro, 14 de junho de 1813. Querido Augusto, sua carta profética por pouco não me chega tarde demais. A coisa foi tomando rumo que não havia mais volta e eu vinha castigando Alvinha com cada vez mais intensidade, o que quase me conduziu a um desatino. Me ajudou muito o Viana, que me orientou de forma muito semelhante ao seu conselho e deu uma solução brasileira à coisa. Não tenho mais as duas aqui em casa. Era impossível manter essa composição e Constância me apoiou muito no sentido de me livrar delas. Agora preciso de alguém que faça o trabalho de Angelina, mas chego a ter receio de adquirir outra negra porque esses acontecimentos todos me abalaram os nervos. De toda forma, Constância está fazendo esse trabalho doméstico, mas é algo temporário. Não fica bem um homem na minha condição ter a própria mulher fazendo esse serviço. Aqui isso fica muito mal. E além disso, o povo daqui é falador. Se fosse somente coisa minha, eu nem me importava, mas Afonsinho tem amigos e vida social, então não podemos ser vistos pelos outros sem os olhos do respeito. Espero que por aí esteja tudo bem, em paz. Aliás, espero que eu tenha paz também. Do seu irmão que muito lhe quer, José Joaquim. Rio de Janeiro, 7 de julho de 1813. Querido Augusto, nem 2 semanas se passaram e tudo se resolveu da melhor forma. A solução veio dos Açores. Um casal chamado Paulo e Filipa. Ela vai ficar no solar auxiliando Constância. E ele, que tem experiência em construção, vai me ajudar nas obras de 6 pequenas casas que estou construindo aqui perto, num lugar chamado de Catumbi. É um casal muito jovem e, se forem esforçados, acho que tem muito a prosperar por aqui. Estão um tanto magricelos pela fome e pela viagem, mas logo retomarão o vigor. A ideia de construir pequenas casas se dá devido ao grande crescimento da cidade e, como sou um homem urbano, acaba que é para mim um bom investimento. Embora aqui quem ganha mesmo dinheiro, em grande soma, são os mercadores de escravos e grandes fazendeiros. De toda forma, parece que Constância está finalmente mais feliz e as coisas começam a correr bem por aqui. Muitas saudades, Zeca. Lisboa, 21 de setembro de 1813. Querido Zeca, que bom que as coisas terminaram bem por aí. Antes de tudo, é preciso manter a paz dentro de casa e não dar chance ao pecado. Aqui vai tudo bem, mas andam circulando umas cópias da Constituição Espanhola, que foi promulgada em 1812 pelas Cortes Extraordinárias e com forte influência de ideias dos iluministas. Tem gente empolgada com isso, dizendo que a Espanha mostrou o caminho, mas tem gente que acha coisa de herege, de maçom, e que era caso de prisão. Não li. E nem quero ler. Essas coisas não são boas para a gente comum e a fase mais perigosa das guerras é justamente o seu final, quando é a hora de reorganizar tudo. Espero que nosso amado príncipe esteja atento a esses anseios e saiba contornar qualquer inquietação com sabedoria. Se eu fosse ele, pensaria já em voltar. Abraço do irmão Augusto. Rio de Janeiro, 14 de novembro de 1813. Querido irmão Augusto, recebi sua carta. E é você, que tanto me aconselhou nessa vida,
darei agora o meu conselho. Não se meta com política. Sobretudo, não se meta com liberais e nem com essa gente da maçonaria. Isso é perigoso, pois se trata de gente inimiga da nossa fé e do nosso soberano. Nossa pátria não é só uma monarquia católica, como é defendida e ocupada por outra monarquia, coisas contrárias às ideias dessa gente. Agora sou eu que o alerta contra a sedução e o pecado. Cuide de sua família, de sua casa, ou melhor ainda, venha para o Brasil, onde tem família e casa. Aqui não é perfeito, mas pelo menos ficamos longe de terremotos, maremotos, tempestades e outras instabilidades sempre prontas a nos derrubar. Se não quiser morar no solar, não lhe faltará casa. Tem-se construído de tudo, para todos os gostos e em todos os lugares. O Rio de Janeiro não parece mais o lugar que cheguei, onde só havia morro, mar, mata e mangue. É sem dúvida outro lugar. A primeira de minhas casinhas já ficou pronta e já está ocupada. Constância vem se dando muito bem com Filipa e Afonsinho vai muito bem nos estudos. Enfim, tudo vai bem. E quem está bem não quer saber de ideias revolucionárias. Não vale a pena procurar atritos. Afaste-se dessa gente. Um abraço do seu irmão, José Joaquim. Rio de Janeiro, 23 de março de 1814. Querido Augusto, há tempos não me chega carta nenhuma sua. A última que tenho aqui data de setembro do ano passado. Ou se extraviou, ou você anda aí muito ocupado com seus afazeres. Acabo tendo notícias pelas cartas que Caetana escreve para Afonsinho e para Constância. Por aqui vai tudo bem. Os açorianos são gente muito boa. O rapaz é muito trabalhador e a Filipa é muito dedicada. Faz muita companhia para Constância, que agora se dedica a ensiná-la a ler e escrever. A moça está com outra fisionomia. O asseio diário e algumas roupas de bom feitio dão muita beleza a qualquer mulher. Ficamos sabendo aqui no Rio de um levante de escravos revoltosos lá em Salvador. Penso que não é o primeiro e nem será o último. Nosso príncipe precisa ficar muito atento a esse tipo de coisa, pois aqui temos muitos negros. Para acontecer o que aconteceu no Haiti não custa. Um movimento em falso e Portugal perde o Brasil. Sem falar da violência, já que eles mataram muitos brancos lá pelo Haiti. Por isso que eu sempre digo que não se deve tratar um negro pior do que se trata um animal, pois uma hora ele te ataca. O Viana estava me contando uma coisa curiosa. É que com a independência do Haiti, eles pararam com a exportação de açúcar. E por conta disso, a Bahia começou a vender muito açúcar para todo mundo. E com isso começou a ter que importar mais e mais negros. Ou seja, tudo ganância. O senhor de engenho quer o lucro sem fim. O mercador de escravos quer o lucro sem fim e ninguém pensa no que isso pode ocasionar. Agora a Bahia está lotada de negros que também querem a sua parte e o que é pior, são todos fiéis ao Islão e querem fazer uma pátria de negros islâmicos por aqui. Isso não se pode deixar. Mande-me notícias suas tão logo você possa. Um vigoroso abraço do seu irmão, José Joaquim. Lisboa, 24 de junho de 1814. Querido José Joaquim, tivemos notícias aqui em Lisboa que em 30 de maio foi assinado o Tratado de Paris. Portugal não tem nada com isso. É coisa lá das coligações que ainda andam em guerra com Napoleão. Como eu já te disse, eu só acredito na morte de Napoleão. Enquanto não estiver morto, não acredito que está acabado. Mas parece que depois desse tratado, teremos outros para resolver as questões das indenizações de guerra. E eu espero que Portugal se sente à mesa com as outras nações. A expectativa aqui é que Sua Alteza Real volte. Senão, vamos ser passados para trás de novo pelos ingleses, que, por sua vez, não parecem muito interessados em fazer as malas e ir embora. O povo aqui diz: Portugal, o reino que é 2 colônias, colônia do Brasil e da Inglaterra. Mas o que importa é ter saúde e continuar resistindo, porque assim Deus quer. Eu e Caetana estamos bem e mandamos lembranças.
Forte abraço do seu irmão Augusto. Rio de Janeiro, 20 de agosto de 1814. Prezado Augusto, antes de tudo, me cabe dizer que eu, Afonsinho e Constância estamos muito bem e gozando de boa saúde, mas que infelizmente tenho que reportar mais uma tragédia. Trata-se do Paulo, o açoriano, marido de Filipa, que morreu após ser picado na mão por uma cobra. Ele estava movimentando alguns tocos de madeira e foi picado pela víbora venenosa. Aqui temos muitos animais selvagens. A maior parte não oferece perigo. Os mais atrevidos são os macacos, que chegam a entrar nas casas para roubar frutas e ovos. Mas nos lugares que têm mais campo, perto de regiões alagadas, pode-se encontrar cobras e algumas delas têm veneno. É triste uma pessoa fugir da fome e do perigo do clima dos Açores, ter a sorte de evitar se embrenhar nos campos selvagens do sul do Brasil para morrer picado por um animal selvagem numa cidade grande. A pobre Filipa está arrasada. Felizmente ficará acolhida conosco. Imagine se acontece alguma coisa lá pelo sul, uma jovenzinha sozinha na imensidão dos campos. No mínimo seria capturada por sei lá que tipo de gente. Providenciei um enterro digno para o rapaz e não há quem avisar, pois eles já não tinham família, só tinham um ao outro. Só nos cabe agora agradecer a Deus por tudo que temos e pensar na fragilidade da vida. Um grande abraço do seu irmão José Joaquim. Lisboa, 18 de novembro de 1814. Querido Zeca, respondi parte de sua carta por intermédio da que mandei para Afonsinho. Realmente muito triste o que aconteceu ao açoriano, mas quem somos nós para compreender as vontades de Deus? Eu sempre penso em Napoleão, um homem poderoso, estrategista hábil e um exército poderosíssimo. Ainda assim, nunca conseguiu conquistar, senão brevemente, um país pequenino e pobre como Portugal. O maior dano que se fez aqui foi a retirada da família real. Isso sim, teve consequências mais fortes do que a própria guerra. Mas quem poderia imaginar que Portugal resistiria aos franceses? Só Deus não duvidaria, pois tudo o que acontece é obra dele. Agora mesmo chegou a Lisboa uma notícia inusitada. Imagine que no mês passado, em Londres, houve um dilúvio de cerveja. É isso mesmo, um dilúvio de milhares de litros e mais litros que encheram uma freguesia, afogando pessoas dentro das suas casas. Não era água caindo do céu ou a barragem de um rio, era cerveja. Um dilúvio de cerveja em Londres, que ocorreu quando um grande tonel de uma cervejaria se rompeu. E a força do rompimento do primeiro romperam os outros tonéis em cadeia. Agora, por causa disso, alguns cerealistas daqui de Lisboa meteram na cabeça que não vale a pena ter estoques, pois podem se perder, desabar, explodir, e deram a vender seus silos e armazéns. Eu leio isso ao contrário, que a qualquer momento Deus rompe uma represa, manda uma chuva e destrói tudo, e que somente o estoque físico de alimentos é que garante a segurança. Deus está nos dizendo para sermos mais previdentes. Se eu tivesse dinheiro, eu compraria mais alguns silos, aproveitando que estão baratos, pois Deus nunca nos revela o óbvio. Este dilúvio de cerveja não é de forma alguma uma mensagem para não se armazenar, mas sim para beber menos álcool, usar o trigo para o pão e armazenar corretamente o que se guarda. Espero que estejam todos bem por aí e reitere meu pesar à senhora Filipa. Do seu irmão, que lhe quer muito bem, Augusto. Rio de Janeiro, 10 de janeiro de 1815.
Querido Augusto, nunca imaginei que o pequeno e isolado arquipélago dos Açores fosse ser assunto tão recorrente em nossas conversas. Pois veja que nosso amado príncipe, feliz com a queda definitiva de Napoleão, resolveu perdoar aqueles exilados da setembrizada de 1810, aqueles acusados de colaboração, de ideias afrancesadas. Nosso príncipe se mostra clemente e bondoso. É incrível que alguns portugueses não admirem a sua generosidade. Pensei na sua última carta e vou fazer uma remessa de recursos para você investir nos silos. Você depois me faça o detalhamento financeiro, mas não se preocupe, tenho total confiança em você e inclusive digo que não é empréstimo e nem sociedade. Não quero juros. Se tudo der certo, você me devolve o principal. E se der errado, paciência, faz parte da vida. Do seu irmão que muito te ama, José Joaquim. Lisboa, 7 de março de 1815. Querido Zeca, o negócio dos silos foi concretizado graças ao grande montante de dinheiro que você mandou. Os documentos foram enviados em malote separado. Soube que está em andamento em Viena uma série de reuniões para definir indenizações e fronteiras em razão da derrota da França. A ideia é restaurar todas as monarquias anteriores a Napoleão. Mas há um problema para Portugal, pois os monarcas têm que estar na capital do seu reino. E nosso príncipe encontra-se numa colônia. Entendo, e muitos aqui concordam que a exigência é válida, pois a capital do reino é Lisboa, e onde já se viu uma capital sem cabeça? Então não é somente uma exigência das nações estrangeiras. O povo aqui também exige a volta da família real. Eu até compreendo que você permaneça aí por mais tempo, até que as coisas por aqui melhorem financeiramente e dando certo o negócio dos silos, você liquida seus negócios com calma por aí e vive com todo o conforto aqui em Lisboa. Não é razoável exigir sua presença por aqui imediatamente, mas com a família real é diferente. Todos por aqui concordam que já está na hora do príncipe voltar e dos ingleses irem embora lá para os nevoeiros e dilúvios de cerveja deles. Agora é a hora de Sua Alteza voltar a arrumar tudo por aqui. De resto, tudo vai bem e desejo-lhe saúde e paz. Seu irmão Augusto. Rio de Janeiro, 20 de maio de 1815. Querido Augusto, chegaram aqui as notícias da volta de Napoleão na França, reassumindo em Paris no dia 20 de março. Penso que nosso príncipe estava certo em não voltar precipitadamente. Aliás, você mesmo estava certo, pois lembro que dizia que só confiava no Napoleão morto. Creio que tanto as nações estrangeiras quanto o povo, especialmente de Lisboa, estão a exigir demais de nosso príncipe, pois se Dom João está no Brasil, ele está também em Portugal. Afinal, o Brasil é um estado de Portugal. Se Dom João estivesse no Porto ou em Coimbra, por acaso, não estaria em Portugal? Acho que a exigência da presença do príncipe em Lisboa me parece mais um capricho das outras nações e de alguns lisboetas enciumados. Dom João fez grandes investimentos aqui. O Brasil gera muitos recursos à coroa. É natural que nosso príncipe só saia daqui quando sentir segurança. E, por enquanto, segurança aí é o que não há. Especialmente com o retorno de Napoleão. Muitos criticam e poucos ajudam. É preciso que haja paciência. Aguardem e verão. Aconteceu aqui um milagre. No dia 12 de maio nasceu uma criança, filha de Filipa. O nome é Maria Paula, filha de Paulo, que morreu picado por cobra em agosto último. O solar está radiante. Forte abraço do seu irmão Zeca. Esse episódio tem uma relação curiosa com o que a gente falou do episódio anterior.
Por mais que você minta para si mesmo, você sabe quando está fazendo alguma coisa de errado. Então, o que acontece aqui é que o grande temor dos países que toleravam, que tinham muitos escravos, era que acontecesse o que aconteceu na Revolução Haitiana. A Revolução Haitiana, consequentemente, deveria ser muito mais estudada do que ela é. Porque o que aconteceu na Revolução Haitiana? Os escravizados se reuniram, tomaram o poder, declararam independência e se governaram. Então, isso colocava por terra qualquer ideia que existia na época de que os negros não eram capazes disso, que os negros não eram capazes de cuidar da sua própria vida, que os negros deveriam ser tutelados, que os negros deveriam ser geridos. Isso aí gerou um medo nos outros países, e é isso que eu digo, quando você está fazendo alguma coisa errada, você pode mentir para si mesmo, mas no fundo você tem medo, porque você sabe que aquilo está errado. E é isso. Os outros países morriam de medo que acontecesse o que aconteceu no Haiti. Ou seja, eles morriam de medo que os negros tomassem o poder e fizessem com os brancos o que os brancos faziam com os negros. Isso continuou até muito depois da abolição da escravidão. Isso aí continuou até dias recentes. É bom a gente lembrar que a política de segregação dos Estados Unidos continuou até 1964, ou seja, quase 20 anos depois da derrota de Hitler, um negro ainda não podia entrar em uma biblioteca que era frequentada por brancos. Por que isso? Para evitar que eles tivessem poder. É sempre sobre isso. E agora vamos a uma outra curiosidade que não tem a ver com a Revolução Haitiana, que é o dilúvio de cerveja em Londres. Por incrível que pareça, houve uma inundação de cerveja em Londres, exatamente como o Augusto conta. Não é invenção, é fato histórico. Assim como é fato histórico que o Napoleão já tinha perdido a guerra, estava preso lá em exílio e fugiu, retornou e tomou o poder de novo na França. É isso. Não esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar com os amigos, clicar no sininho e continuar acompanhando a história nos próximos episódios. Esta paixão